Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você não me conhece, eu sou Júlio César Matos e a gente vai neste momento aqui fazer a correção da prova, olha só, do concurso público da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe, do estado de Pernambuco. Conforme a gente mencionou aqui, tá? A gente vai fazer a correção aí da parte criminal, da parte de direito penal e de processo penal. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, já curte este vídeo, já se inscreve de forma gratuita e, claro, não esquece de ativar o sininho para que nos próximos vídeos você seja informado, para que você seja notificado de, claro, novas dicas, novas correções, novos vídeos e eu não sei se você sabe, aulas ao vivo que a gente disponibiliza aqui no nosso canal. Então a gente desde já, deixa esse convite e claro, deixa o teu comentário aqui no meio, durante e no final do vídeo para a gente poder solucionar eventuais dúvidas. Vamos direto ao ponto. Questão de número 30. Como a banca disponibilizou a prova, tá? A gente copiou aí para deixar de forma organizada. Questão de número 30, ela trata do tema inquérito policial. É um tema, quando a gente pega o edital, é um tema que a gente diz, olha, esse tema ele vai ser cobrado. Esse tema ele vai ser cobrado e de fato foi. Fiquei muito feliz, né? Alguns alunos até mandaram. Logo que saíram da prova, né? Professor, parecia que você estava falando, e aí quem adquiriu aí o nosso curso, né, de fato, percebeu que muita coisa foi trabalhada. Acerca do inquérito policial, assinala a alternativa correta, tá? Sempre é bom a gente identificar o que ele quer. Nos crimes de ação privada, e aí eu não sei se vocês se recordam, mas eu disse assim, pessoal, o edital ele não trouxe expressamente o tema ação, mas lembra, ele pode cobrar algo relacionado trazendo a expressão ação penal, por quê? Porque ele tem lá a parte do Código Penal, trazendo lá para a gente, tá, crimes em espécie, então eu precisava conhecer muitas vezes a ação penal de um tipo penal, e eu tenho lá o artigo 5º que eu mencionei e disse assim, pessoal, isso aqui é importante, é o que a gente vai chamar de formas de instauração do inquérito policial. Então, a gente sempre mencionou nessa expressão vindo na questão como ação privada, ação pública, trazendo ali alguma situação. Então, inclusive, eu não vislumbro aqui nenhuma possibilidade aqui de anulação, coisa do tipo aqui em relação a essa questão. Por quê, Júlio? Porque ele está usando aqui a expressão ação, mas veja que as formas de instauração do inquérito policial, elas estão diretamente ligadas às espécies de ação penal. No mais, uma questão bem tranquila, e ela disse assim, nos crimes de ação privada, o inquérito policial ele deve ser concluído no prazo de 60 dias quando o réu estiver solto. Olha só, pessoal, nessa questão eu precisava aqui conhecer o artigo 10 do Código de Processo Penal, que está dentro do título 2, do título do inquérito policial. O que é que eu preciso aqui destacar? O Código de Processo Penal ele não faz qualquer diferença em relação à espécie de ação penal no que tange ao prazo de conclusão do inquérito policial. Vejam, a questão ela tratou da regra. Júlio, como assim da regra? Pode botar na tela aí, meu diretor. Ela tratou aqui da regra do artigo 10. E por que eu digo isso? Porque eu tenho outros prazos de conclusão do inquérito policial, que não era o caso, mas olha só o que diz o artigo 10. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias. 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente. Contado o prazo nesta hipótese, dele preso preventivamente, a partir do dia que se executar a ordem de prisão. Ou no prazo de 30 dias, quando ele estiver solto, mediante fiança ou sem ela. Então, o detalhe que eu precisava lembrar aqui era que se o sujeito está preso, prazo de 10 dias, se ele estiver solto, prazo de 30 dias. E, de fato, o código ele não faz nenhuma diferença em relação à espécie de ação. Letra A está incorreto. Letra B. Nos crimes em que a ação pública depender de representação, ausente esta, ou seja, sem a representação, não poderá ser iniciado o inquérito policial. Correto, é o nosso gabarito e parabéns para você que acertou. A gente sempre bateu em cima disso. É o artigo 5º, parágrafo 4º. Ele diz, primeiro ponto, tá? É que o artigo 5º ele vai dizer assim, nos crimes em que a ação pública, olha só, nos crimes de ação pública, o inquérito será iniciado. Inciso 1, ele vai dizer de ofício, eu não copiei aqui porque a questão não tratou. Inciso 1, ele vai dizer de ofício, ou seja, sem provocação. Só que o grande detalhe é, Júlio, e a gente normalmente, usa até esse exemplo. Vamos imaginar que eu ameace aqui o meu diretor. O crime de ameaça, pelo menos em regra, ele é de ação pública condicionada. E aí, para a tua prova, toda a situação seria, porque ainda não entraria aí a atualização do pacote antifeminicídio. E se você ainda não assistiu, já clica aqui no card aqui em cima, tá? Para assistir a atualização da lei contra o feminicídio para as próximas provas que você for realizar. Mas aí o detalhe é, quando ele coloca assim,
O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, então, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá, sem ela, ser iniciado. Sem ela o quê? Sem a representação. O que é que não pode ser iniciado? O que não pode ser iniciado? O inquérito policial. E a mesma ideia a gente traz aqui para a ação privada. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Então, a ideia aqui da questão foi justamente isso. Ó. Nos crimes em que a ação pública depender de representação, ausente esta, ou seja, sem a representação, não poderá ser iniciado o inquérito policial. Questão tranquila, gabarito, letra B. Letra C. O inquérito policial é um documento formal e escrito, de forma que os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessam a prova, não acompanharão os autos do inquérito. A questão está incorreta, pessoal, e eu queria, claro, mostrar para vocês aqui o fundamento. Primeiro ponto, quando a gente estuda o inquérito policial, a gente analisa ali as características do inquérito policial. Dentre as características, eu tenho a característica de dizer que o inquérito ele é escrito. Olha só o artigo 9, o artigo 9º. Todas as peças do inquérito serão num só processado, reduzido a escrito, ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade. Então, naquele momento em que a questão diz que o inquérito ele é escrito, está tudo bem, mas eu preciso aqui avançar. O artigo 11, por exemplo, ele diz para a gente que os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessem a prova, acompanharão os autos do inquérito. Olha só, e a gente falou disso, inclusive, lá no nosso curso. A gente disse, pessoal, essa banca, tá? Essa banca que é o Instituto Darwin, é uma banca muito legalista. É uma banca que, via de regra, ela analisa a literalidade. Então, o que ela ia fazer era trazer a retirada de uma expressão, era eventualmente mudar uma palavra. Então, olha só o artigo 11. Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessem a prova, acompanharão os autos do inquérito. E aí, olha só, voltando na letra C da questão. Ele coloca assim, ó, bem como os objetos que interessem a prova não acompanharão os autos do inquérito. E aí deixou a questão errada. Letra D. Nos crimes de ação privada, o inquérito deverá ser concluído no prazo de 30 dias quando o réu estiver preso. Veja, pessoal, é errado, né? Aqui, se o cara está solto, 30 dias. Se o cara está preso, 10 dias. 10 dias. A ideia é o prazo de conclusão do inquérito. 10 dias preso, 10 dias preso, 30 dias se o sujeito está solto. Essa é a regra e é isso que a gente precisa nesse primeiro momento estabelecer. Tranquilo? Vamos seguir, questão de número 31. Determinada infração penal deixou diversos vestígios. Determinada infração penal deixou diversos vestígios, porém houve a confissão do acusado durante a instrução processual penal. Nesse caso é correto afirmar. Olha só, pessoal, no nosso edital, quando a gente, inclusive, traz a regra, e aí eu vou pegar aqui até o edital para analisar com vocês, eu disse assim, inclusive no curso eu falo sobre isso, Eu disse assim, olha pessoal, ele coloca assim para a gente, ó, do exame de corpo de delito, ele coloca lá, do título que fala da cadeia de custódia, das perícias em gerais, e ele coloca entre parênteses no edital de forma expressa, artigo 158 ao artigo 184. O que é que eu precisava lembrar? O artigo 158, e a gente estabeleceu isso aqui, pessoal, a gente estudou isso, a gente observa que ele chega para a gente e diz assim, ó, quando a infração deixar vestígios, será indispensável, no sentido de que é obrigatório, pessoal. Quando a gente coloca aí, ó, é indispensável, é obrigatório, tem que ter. Tem que ter o quê, Júlio? Tem que ter o exame de corpo de delito. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, seja ele direto, seja ele indireto, vírgula, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Não é porque eu confessei, eu cheguei e disse, Excelência, fui eu que matei. Fui eu que pratiquei a conjunção carnal, eu que pratiquei o estupro, fui eu que pratiquei o crime A, o crime B, o crime C, fui eu que pratiquei esse crime que deixou vestígios. E aí a justiça diz assim, eita, já que ele está confessando, quem sou eu para dizer que não? Então eu vou dispensar o exame pericial falso, ainda que tenha a confissão. Lembra, é obrigatório. Por quê? Porque o artigo 158 ele diz,
Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, seja esse exame direto, seja esse exame indireto. E aí lembra muita atenção nisso, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Não podendo supri-lo a confissão do acusado. Veja que essa informação aqui é relevantíssima. A gente até sempre lembra, né? E aí no curso regular, quando a gente detalha, a gente fala, pessoal, lembra, a gente tinha, né, situações em que uma pessoa confessava o crime no lugar de outra. E aí, né, para evitar essa questão, o código disse, veja, não, é obrigatório o teu exame pericial. A letra A vem e diz assim: não haverá necessidade de ser feito o exame de corpo de delito direto ou indireto nesse caso. Falso. Falso. Não é porque o sujeito confessou, lembra aí que eu não tenho essa necessidade, já que o código diz que é indispensável. Letra B. É facultativa a realização do exame de corpo de delito, neste caso, desde que a confissão do acusado seja confirmada por outra prova pericial e pelas circunstâncias do crime. Falso. Pode até ter a confissão. A confissão ela é sim um meio de prova, mas o detalhe é que ela não faz com que eu supra o exame pericial, já que o artigo 158 ele diz que é indispensável. Tudo bem? Sempre que a infração deixar vestígios, e o enunciado colocou que a infração deixou vestígio. Show de bola, maravilha. C. Como houve a confissão do acusado, só não haverá necessidade de ser feito o exame de corpo de delito indireto. Falso, pessoal, falso. Veja, a gente, né, trabalha e observa que, independente do exame direto ou indireto, tem que fazer. Tem que fazer. Tudo bem? Show de bola. E letra D, a confissão do acusado não supre a necessidade da realização do exame de corpo de delito. Letra D aqui, de fato, ficou o nosso gabarito. Tá bom? Questão 31, letra D. Seguindo a ordem, a gente vai para a questão número 32, que aí já pega a legislação, tá? Pega aí a Lei 10.826, ou seja, o Estatuto dos Armamentos. E aí, aproveitando, né, a questão diz, ó, de acordo com a Lei 10.826 de 2003, o certificado de registro de arma de fogo será expedido pela Polícia Federal e será precedido de autorização do... Veja, mais uma questão em que a gente bate na tecla e diz, pessoal, eles adoram a literalidade. A gente traz todo o contexto para facilitar a tua vida, para você entender, mas é como eu dissesse assim, pessoal, se a gente conseguisse memorizar os artigos, se a gente conseguisse, né, conhecer a literalidade... Eu já vi muita gente dizer assim, Júlio, mas é muito maçante ficar lendo o artigo. Eu não sei se vocês sabem, mas eu comecei um projeto aqui de leitura do código, tá? A gente está lendo as legislações de forma grifada, destacada, e aí você pode acompanhar isso, né, em áudio. Você aqui no próprio canal do YouTube vai acompanhando isso. Se você não encontrar, já pede que a gente manda aí para vocês, beleza? Olha só o artigo 5º. O registro de arma de fogo com validade em todo o território nacional autoriza o proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou dependências desses, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou responsável legal pelo estabelecimento da empresa. O gabarito da questão se encontra aqui, ó. O certificado de registro de arma de fogo será expedido pela Polícia Federal e será precedido de autorização do SINARME. Esse é o ponto que a gente precisava aí analisar. Tranquilo? Vamos então, olha só, letra A é o nosso gabarito. Veja, ministro da Justiça não, secretário de Segurança Pública não, Exército, Marinha, Aeronáutica também não. Show? Vamos então seguir questão de número 33. Essa questão número 33 é uma questão, inclusive, né, que eu percebi que alguns alunos, né, criaram uma certa polêmica em relação a essa questão. Olha só, pessoal, de verdade, eu quero que você preste atenção no que eu vou falar a partir de agora. Particularmente, conforme aí, né, o modelo da questão, conforme o estilo da banca, eu acredito que não vai ter problema aqui, né, para uma eventual situação aí de recurso, de anulação. Vejam só, e eu quero que você entenda. Eu quero aqui explicar a você o passo a passo do porquê essa questão está muito de acordo com a banca. Primeiro detalhe, quando a gente pega o edital, a gente observa algumas situações que é o seguinte, eu tenho lá Constituição Federal, eu vou ter lá as noções do direito penal, as noções do direito processual penal, como ele coloca, e bota lá a legislação extravagante. E aí vejam só um detalhe, eu quero ser muito honesto com você. Normalmente, a gente tem, né, um público chegando para fazer esse cargo de guarda municipal
Um público que vinha estudando, né, muitas vezes aí para a prova de polícias em geral, como por exemplo polícia militar. A prova foi realizada no estado de Pernambuco. A prova da Polícia Militar, por exemplo, de Pernambuco, foi recente, inclusive, e a gente teve uma grande mudança. Basicamente, a prova da polícia, no que tange ao direito, ela cobrava, Polícia Militar, tá, de Pernambuco, cobrava ali o direito constitucional. E aí a gente tem, claro, aquele engessamento, vamos dizer assim, da Constituição. E por que eu digo isso? Porque quando a gente aprende, quando a gente está estudando lá a Constituição, a gente chega nesse artigo 5º. O artigo 5º, inciso 11, que ele vai dizer assim, ó, olha, presta atenção, a gente vai voltar para a questão. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. A Constituição está me dizendo isso, então vamos imaginar que está aqui meu diretor, imagine que ele vai para casa, imagine que eu chego na frente da casa dele de meia-noite, 1h da manhã, eu posso entrar na casa dele sem ser situação de flagrante, sem ser para prestar socorro, sem ser, veja, posso, ponto. Por quê? Porque ele pode consentir. Júlio, veja, me diz para mim, se você já foi na casa de alguém depois de 10 horas da noite, depois de meia-noite, diz para mim, só diz isso, coloca aqui nos comentários. E aí, veja, só comenta isso. As pessoas que chegarem depois só vão entender se assistir o vídeo, mas você bota aqui no comentário, já fui na casa de terceiros de madrugada. Se você já saiu aí de uma festa, de um cinema, de um shopping, do que foi, entrou na casa de uma pessoa de madrugada. Júlio, eu cometi alguma coisa errada? Não, você teve o consentimento, a autorização dela. Aí olha só o que é que eu quero te explicar. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Tranquilo, nenhum trauma até aqui. Beleza. Ninguém nela podendo penetrar sem, olha só e preste atenção, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Aí ele coloca assim, ó, salvo. Isso quer dizer que eu posso entrar na casa de uma pessoa, sem consentimento dela, sem autorização dela. Quando? Salvo em caso de flagrante delito, caso de desastre, para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Durante o dia por determinação judicial. Durante o dia por determinação judicial. Vejam só. Para ingressar na casa de alguém, lembra lá, eu preciso do consentimento do morador. Júlio, sem o consentimento do morador, eu posso entrar e não dá BO, não dá problema. Caso de flagrante, caso de desastre, prestar socorro, ou se for durante o dia por determinação judicial. Tudo bem. Tranquilo que a Constituição está dizendo isso para a gente. A Constituição está dizendo isso, Júlio? Tá. A Constituição a gente venceu, show de bola. A Constituição ela disse isso para a gente? Disse. Mas vamos para a questão. Vamos para a questão. A questão 33 diz assim, a Constituição Federal, não, ela não diz isso. Pessoal, a gente está, com todo respeito à banca, atrelado ao que a banca está perguntando. E ela diz assim, ó, o Código de Processo Penal, e eu estou mencionando isso por quê? Porque eu vi algumas pessoas até dizendo assim, eita, mas se eu tiver num caso de flagrante, precisa do conselho, precisa... Veja, esquece momentaneamente. Eu sei, e eu sempre digo isso em sala, pessoal, vem para a aula de processo penal, vem para a aula de direito penal com a base da Constituição, mas não deixa ela te contaminar. O que eu preciso entender é que eu, Código de Processo, preciso respeitar a Constituição, tudo bem, mas veja, no concurso, na prova, eu tenho que analisar o que é que ele está me perguntando. E ele está perguntando, o Código de Processo Penal prevê, ele está focado na letra da lei, ele está focado na legislação. O Código de Processo Penal prevê que, no processo penal, a busca domiciliar ou pessoal poderá ser determinada de ofício ou a requerimento de qualquer das partes. Ponto. Aqui a gente tem um primeiro detalhe. Júlio, esse enunciado, ele é verdadeiro? Vamos aqui observar o artigo 242. A busca poderá ser determinada de ofício ou a requerimento de qualquer das partes. A busca poderá ser determinada de ofício ou a requerimento de qualquer das partes. Sabe qual é o detalhe, pessoal? É que o teu edital,
o teu edital, e vem aqui para mim, o teu edital ele colocou lá, busca e apreensão. A gente tratou disso, não sei se você se recorda, ele colocou dos artigos 240 ao artigo 250. Do artigo 240, pessoal, eu sempre digo isso, quando o teu edital ele traz os artigos, porra, o edital é a lei do concurso. Então ele disse para a gente, ó, a busca poderá ser determinada de ofício ou ainda a requerimento de qualquer das partes. Tudo bem, é o que ele trouxe no enunciado até aqui. Aí ele segue. Caso seja feita uma busca domiciliar à noite, é correto afirmar que... Esquece as alternativas. Vamos para o código, ele quer saber o código. O Código de Processo, em seu artigo 245, ele diz assim: as buscas domiciliares serão executadas de dia. As buscas domiciliares, calma. As buscas domiciliares serão executadas de dia. Serão executadas de dia, salvo, veja, a gente não está tratando da Constituição, salvo se o morador consentir. Salvo se o morador consentir que se realizem à noite. Então, olha só, o que é que a gente precisa entender? Ele diz, ó, as buscas domiciliares serão executadas de dia, beleza, salvo se o morador consentir que se realizem à noite. Então, se o morador consentir que se realizem à noite, não tem nenhum problema, não tem nenhum problema. E antes de penetrarem na casa, os executores lerão, olha só, mostrarão e lerão o mandado ao morador ou a quem o represente, intimando em seguida a abrir a porta. O que é que ele está dizendo no artigo 245? Que buscas domiciliares serão feitas durante o dia, salvo se o morador consentir que se realizem durante a noite. A questão, pessoal, ela está estritamente ligada ao código. Olha o que ele está falando. Ponto. Caso seja feita uma busca domiciliar durante a noite, é correto afirmar que a busca, letra A, só será feita com consentimento do morador. Pessoal, a busca só será feita com consentimento do morador se ela for durante a noite. Vamos aqui no artigo, eu quero que você preste atenção. As buscas domiciliares, elas são feitas de dia, durante o dia, salvo se o morador consentir que se faça durante a noite. Então, para fazer de noite, o morador tem que consentir. Vejam, olha só, ele diz, ó, caso seja feita uma busca domiciliar à noite, para fazer à noite, o que é que eu tenho? O morador tem que consentir. Então, você percebe que o que é que a banca está fazendo? Ela está, claro, isso não mede conhecimento, você decorar os artigos, memorizar os artigos. Ela está pegando um artigo, jogando, pá, caiu de paraquedas. Pessoal, a gente não está aqui para julgar, mas às vezes, o camarada, né, o examinador, às vezes ele não é nem da área. Aí ele vai lá, pega um artigo, divide o artigo no meio, reparte e está aqui cobrado. E aí ele veio e disse, ó, a busca só será feita com o consentimento do morador. Por quê? Porque ele está dizendo que é à noite, pessoal. É à noite. Letra B, a busca deve ser sem precedente de autorização judicial. Pessoal, vê só. Aonde é que o Código de Processo Penal está dizendo isso? Aonde é que o Código de Processo Penal está dizendo isso? Vejam, o que é que eu preciso entender aqui, pessoal? A questão, o enunciado, ele bota o Código de Processo Penal prevê que... E eu vi muita gente querendo responder a questão tomando outro rumo. Beleza? A busca, letra C, será ilegal, gerando sua anulação. Veja, isso não está no código, não está lá no artigo que a gente está comentando. Letra D, a busca terá que ser feita com a presença do Ministério Público ou da Defensoria. Onde é que tem isso? Onde é que tem essa informação? Então, muito cuidado. Muita gente quis confundir aqui na questão, por exemplo, com prova ilícita. Se. Veja, entende uma coisa. Se você trouxer uma outra pergunta, a gente pode aqui argumentar. Mas o que a questão está perguntando é isso. A questão ela está tratando aqui do artigo 245. Deixa eu até colocar aqui, ó. Artigo 245. E nessa parte inicial aqui, né, que ele pode, de ofício, a requerimento das partes, ele tratou aqui do artigo 242. Então lembra, tá, pessoal, do CPP. E aqui 245 do CPP. O que eu quero que você entenda é que a questão ela está voltada aí para o Código de Processo Penal. Tranquilo, pessoal. Eu sei que a Constituição Federal... Mas ele não perguntou isso. É a mesma coisa, e aí para ficar claro, eu quero trazer uma dica aqui para te ajudar em outras provas. Eu posso chegar e dizer assim, doutora, a Constituição Federal, ela veda, ela proíbe prova
derivada da ilícita, ela proíbe a prova ilícita por derivação. Abre aí a tua Constituição agora. Abre a tua Constituição e aí eu vou pedir alguma coisa a você. Coloca aqui nos comentários. O artigo 5º, né, o inciso da Constituição. Copia todo o inciso e bota aqui nos comentários. Lembra, a Constituição, ela veda a prova ilícita. Mas ela não traz a vedação expressa da prova ilícita por derivação. Agora, se dizer assim, o Código de Processo Penal expressamente ele veda a prova ilícita e a derivada ilícita, aí verdadeiro. Entenderam qual é a jogada, o que é que eu preciso entender, qual é a harmonia que eu trago da Constituição e o que é que eu posso, né, analisar referente à legislação, lembra lá, infraconstitucional, que é, por exemplo, o Código de Processo Penal. Tudo bem, pessoal? Podemos comemorar, não é não? Então vamos lá, espero que tenha ficado claro, tá? Se não, deixa aqui o teu comentário, a gente tenta de alguma forma esclarecer isso para você. Questão 34. Acerca dos crimes contra a pessoa e patrimônio, foi outro ponto que eu disse, pessoal, tá lá no teu edital. Assinala a alternativa correta. Letra A. Nos crimes de lesão corporal dolosa, aumenta-se a pena de 1/3 até a metade se for praticada em decorrência de relações domésticas, de coabitação ou de amizade. Não há essa previsão no Código, tá, pessoal? Não há essa previsão no Código Penal. O que a gente tem lá no parágrafo 9º do artigo 129 é o caso da violência doméstica. E não tem essa questão de amizade. Olha só, eu tenho aqui o artigo 129, tá, que ele diz ofender a integridade corporal ou saúde de outrem, traz uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. E no caso da violência doméstica, primeiro detalhe é que eu tenho uma qualificadora. A pena passa a ser de reclusão de 2 a 5 anos. Pena de reclusão de 2 a 5 anos. Ou seja, um novo mínimo e um novo máximo. Lembra disso? Qualificou. A questão falava ali, né, sobre causa de aumento. E essa qualificadora vai se dar, ó, se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou hospitalidade. Veja, não tem nada a ver isso aqui, né, de amizade. Você percebe, mais uma vez, que a banca ela está copiando, ele bota assim, ó, decorrência de relações domésticas, de coabitação ou de amizade. Aí a gente vem na questão. Ele bota aqui, ó, domésticas de coabitação ou de hospitalidade. A questão fez o quê? Ela quis fazer graça. Ela trocou hospitalidade por amizade, por exemplo. Letra B. A lesão corporal é considerada grave se resultar em incapacidade para ocupações habituais por mais, lembra aí, tá? Por mais de 30 dias, né, pessoal? 15 não. Por mais de 30 dias. 30 dias. Deixa eu pegar o código, inclusive, né, para te demonstrar isso, mas eu tenho aqui, ó, que a lesão será de natureza grave, parágrafo 1º, incapacidade, inciso 1, ocupações habituais por mais de 30 dias. 30 dias. Tranquilo? Vamos para a letra C. No crime de roubo, a pena será aumentada se a violência ou ameaça for exercida com emprego de arma, exceto se for arma branca. Olha só o que aconteceu. Tá errado isso aqui também, tá? Errada essa alternativa. E eu quero te demonstrar uma coisa. Eu não sei se vocês se recordam, mas quando a gente estuda o crime de roubo, a gente observa que houve até, né, vamos dizer assim, não sei se um equívoco do legislador, né, ele fez uma besteira. Ele afastou uma causa de aumento de pena que só tratava da arma e aí acrescentou lá no ano de 2018, né, o parágrafo 2º-B. E aí lá, o parágrafo 2º-A. E no parágrafo 2º-A, o inciso 1, ele fala de arma de fogo. E aí ficou aquela questão, eita porra, e agora? Só que com o pacote anticrime, ou seja, no final de 2019, entrou em vigor, né, no início de 2020, ele traz de volta a ideia da arma branca. Então, a questão, ela quis saber se o aluno estava com o estudo ali atualizado. E vejam, pessoal, o artigo 157, ele diz, ó, no parágrafo 2º, a pena é aumentada de 1/3 até a metade. Inciso 7, que foi trazido, né, de volta em 2019. Ele coloca, ó, se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca. O parágrafo 2º-A diz, a pena aumenta-se de 2/3, então o que vai aumentar aqui, o que vai mudar é a causa de aumento. O inciso 1 diz, se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. Então, seja arma branca, seja arma de fogo, eu tenho sim causa de aumento. Mas na arma branca aumenta de 1/3 até a metade, na arma de fogo aumenta de 2/3. Show de bola? Maravilha. Então, fica errado quando ele botou aqui exceto que não vai ter aumento no caso da arma branca. Letra D. No crime de receptação, a receptação é punível ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que o proveio a coisa. Correto, letra D, e aqui eu quero te demonstrar e trazer aqui algumas observações. Primeiro ponto, tá aí o crime de receptação. O crime de receptação, tá?
É um crime que tem a pena aí de 1 a 4 anos e multa. Ele diz: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. Então, a gente, ou influir, né, para que terceiro de boa-fé adquira, receba ou oculte. A gente percebe que o crime de receptação é um crime autônomo, tá? A gente aqui consagra a autonomia da receptação. Em outras palavras, a receptação, embora classificada como um crime acessório, por que, Júlio, acessório? Porque pressupõe a prática de um crime anterior. Ou seja, eu estou ali na receptação, eu estou adquirindo um produto de crime. Eu estou adquirindo aqui, ó, lembra lá, algo que eu sei que ser produto de crime. O que é que eu preciso lembrar? O pressuposto aqui é que não reclama que eu saiba quem é o autor do crime anterior. Mesmo que eu não tenha a possibilidade, né, de efetivamente punir aquele sujeito. Então, existe, portanto, independência entre a receptação e o crime anterior. Mas essa independência ela é relativa, pois nada obsta que seja ali relevante a identidade, a depender ali, né, da situação como um crime material, por exemplo. O que eu preciso entender aqui é, o parágrafo 4º ele coloca assim: a receptação, ela é punível, a receptação, ela é punível, olha só o que ele diz, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime que proveio a coisa. Tranquilo? Questão bem direta, só para aqui confirmar com vocês, gabarito, letra D. Vamos para a próxima questão, essa que foi a questão 34, vamos para a questão 35, joga aí. 2 guardas municipais se depararam com criminosos fortemente armados. 2 guardas municipais se depararam com criminosos fortemente armados dentro da Secretaria de Administração Municipal, que tinha acabado de receber uma grande carga de computadores e impressoras novas. Após intenso confronto balístico, tome troca de tiro, né? Troca de tiro, né? Pá, pá, pá. Após intenso confronto balístico, os criminosos acabaram sofrendo lesões corporais. Imagina, né? Que a gente acertou ali um criminoso que sofreu lesão corporal grave e em seguida foram encaminhados ao hospital. Com base na situação em comento, assinala a alternativa correta. Pessoal, se eu estou diante de um confronto, eu estou diante ali de um excludente de ilicitude. O Código Penal, ele diz que, no caso da excludente de ilicitude, eu afasto inclusive o crime. Olha o que diz o artigo 23. Exclusão de ilicitude também no teu edital. Não há crime, olha só, não há crime quando o agente pratica o fato. Está necessidade, legítima defesa, instrito com bem dever legal, exercício regular de um direito. O que foi que eu estava aqui, Júlio? Legítima defesa. Júlio, mas não é guarda municipal, ele não está no estrito com bem dever legal, não? Não, acaba com isso. Se eu estou numa troca de tiro, eu estou ali, né, diante de uma situação de legítima defesa, seja própria, seja de terceiro. Eu estou diante de uma legítima defesa que está contemplada no artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou a direito de outrem. Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática dos crimes. A grande questão aqui é eu saber que eu estava numa situação de legítima defesa, logo eu não respondo pelo crime que eventualmente aí a questão trouxe, né, como lesões corporais graves. Beleza? Letra A. Se algum criminoso não resistir aos ferimentos e vier a falecer, os 2 guardas municipais serão responsabilizados criminalmente pelo homicídio. Falso. Como os guardas municipais estavam no estrito cumprimento do dever legal? Não. Eles são inimputáveis. Piorou. Vejam só, pessoal. A questão da inimputabilidade, ela afeta ali, né, o terceiro elemento do crime, que é a culpabilidade. Não tem essa relação. O estrito cumprimento do dever legal, e aí ficava fácil para você também observar, né, porque ele é um elemento dentro da ilicitude. É um excludente de ilicitude. Os guardas municipais agiram em excludente de ilicitude. Correto. Não devendo responder pelas lesões corporais graves. Lembra aí, tá? Correto. Correto, letra C. Ele coloca aí, ó, como os guardas municipais atuaram em legítima defesa, são isentos de pena caso algum criminoso venha a falecer. Veja, não é que ele é isento de pena, tá, pessoal? Cuidado aí só com a expressão. Os guardas ali estavam diante de uma excludente de ilicitude, eles podem querer confundir isso, tá? A isenção de pena, ela vai trazer ali, né, como, por exemplo, o terceiro elemento do crime. Veja que o artigo 23, ele diz que não há crime. Ele não coloca como
isenção de pena, tá bom? Era para você ficar atento, ficar ligado aí, né, só nesse jogo de palavras para a gente poder observar. Tudo bem. Vamos seguir, questão número 36. É uma questão aí que trata do CTB. A questão 36, ela vai dizer assim, ó, o Código de Trânsito Brasileiro prevê que os veículos de polícia, quando em serviço de policiamento ostensivo ou de preservação à ordem pública, gozem de prioridade no trânsito. Nesse caso, os veículos de polícia podem. Olha só, pessoal, eu vou abrir aqui o CTB, tá? Para a gente poder observar um ponto, que é o capítulo 3, que ele fala aqui, ó, das normas de circulação, vamos aqui, ó, das normas de circulação, das normas gerais de circulação de conduta. Aí aqui a questão, ela focou no artigo 29, que ele vai dizer assim para a gente, ó, artigo 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas de circulação obedecerá às seguintes normas. Aí o que eu preciso lembrar aqui é do inciso de número 7, quando ele coloca assim, ó, os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, vírgula, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridades no trânsito, gozam de livre circulação, livre estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública. Observar as seguintes posições. Olha só o que ele colocou aqui, ó. Policiamento ostensivo, preservação de ordem pública, gozam de prioridade no trânsito. Aí, olha só, nesse caso, os veículos de polícia podem. Aí, nesse ponto, o que é que a gente precisava observar aqui? Ele tratou diretamente da linha F. A prerrogativa de livre estacionamento será aplicada somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de iluminação intermitente. Aí olha só o que ele coloca aqui para a gente. Ó. Vê o que ele colocou aqui, letra A. Circular livremente, porém devem estacionar cumprindo as mesmas regras de trânsito. Veja, não, tá, pessoal? Errado. Circular e parar livremente, porém devem estacionar cumprindo. Veja, se ele pode circular e parar livremente, veja que fica até contraditório, né, essa segunda parte. Letra C, parar e estacionar livremente, desde que circule respeitando a sinalização da via. Falso, letra D, estacionar livremente, desde que os veículos estejam identificados por dispositivos regulamentares de iluminação intermitente. Letra D aí ficou o gabarito, tá? Questão 36 aí estava no meio do caminho, então a gente abriu o CTB aqui para poder responder. E aí vamos para a questão número 37. Questão número 37, ela vai colocar para a gente aqui o seguinte. Olha só. A gravidade dos crimes contra a dignidade sexual, além de impactar em questões psicológicas, sociais e legais, é refletida nos inúmeros desafios enfrentados pelas vítimas ao buscar justiça. Muitas vezes, elas são desacreditadas pela própria família, ainda mais quando as crianças ou adolescentes. Ponto. Ele contou uma historinha, né? E vem assim, ó, nesse contexto, a conduta de induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem configura. Olha só, pessoal. Aí aqui eu precisava que você conhecesse os tipos penais. O artigo 218, ele diz induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem. Reclusão de 2 a 5 anos, crime de corrupção de menores. Aqui a gente já consegue gabaritar a questão. Letra B, falando aí de corrupção de menores. Aí vamos lembrar aqui, ó, estupro, atentado violento ao pudor, favorecimento da prostituição do vulnerável. O que é que eu quero destacar aqui com você? Algumas atualizações que a banca ou não percebeu ou quis te induzir a erro. Quando ele bota aqui o crime de estupro, eu tenho o artigo 213 e vou acompanhar com você. Mas ele coloca aqui, por exemplo, né, o atentado violento ao pudor. A verdade é que o artigo 214 ele foi revogado. Eu não tenho mais o atentado violento ao pudor de forma autônoma. Então, essa letra C, você, veja, não ia nela. E aí, observa só, o atentado violento ao pudor, ele foi revogado, o artigo 214, e a conduta dele migrou para o crime de estupro. Lembra que hoje, tudo isso, a gente trata ali como crime de estupro. O favorecimento da prostituição do vulnerável, lá no artigo 218b, ele foi acrescentado e o que eu preciso entender é que eu não tenho mais apenas essa nomenclatura. Hoje, o crime de favorecimento da prostituição, ele deixou de ser apenas de vulnerável e ele passou a ser, ó, isso mudou em 2014, favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou vulnerável. Então, o tipo não é só favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável, ponto. Tudo bem?
E aí eu trouxe para vocês também aqui, o atentado violento ao pudor foi revogado, porque a conduta dele migrou para o crime de estupro. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal, mas ele agora botou ou permitir ou praticar, permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Tudo bem? Então ficou aí, de fato, gabarito letra B de bigamia, crime de corrupção de menores. Show de bola. E aí vamos aqui seguir para a questão número 38. Questão 38, ela vai dizer aqui para a gente assim. O Código Penal tipifica o crime de moeda falsa. Tudo bem. A conduta de falsificar, fabricando-a ou alterando a moeda metálica ou papel, moeda, de curso legal no país ou no estrangeiro. Já aquele que recebeu de boa-fé como verdadeira moeda falsa e a restitui à circulação depois de conhecer a falsidade é punido com, olha só, ele quer saber, o cara que recebeu de boa-fé como verdadeira moeda falsa e a restituiu, colocou de volta à circulação. Eu percebi que, eu recebi de boa-fé, tá? Mas eu percebi que esse dinheiro é falso e aí eu vou e coloco ele aí para o mercado, boto ele em circulação. O crime de moeda falsa, ele tem pena de reclusão de 3 meses, de 3 a 12 anos. Porém, o parágrafo 2º, que é o que interessa, ele diz, ó, quem tendo recebido de boa fé como verdadeira moeda falsa ou alterada, a restitui à circulação depois de conhecer a falsidade, é punido com detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então, a gente sai de reclusão, passa a ser detenção. Não é de 3 a 12 anos, é de 6 meses a 2 anos e multa. 6 meses a 2 anos e multa. Então, eu vinha na questão e procurava aqui, ó, pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Letra C é o nosso gabarito. Beleza, pessoal? Se você, lembra lá, ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, curte esse vídeo, ajuda aí, deixa o teu comentário e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo para vocês, um forte abraço e até a próxima.